A primeira turma do STF vai começar a julgar nesta terça-feira, hoje, os deputados federais do PL acusados de integrarem um esquema de cobrança de propina em troca da liberação de emendas parlamentares. Ao todo, 8 pessoas respondem a esse processo. Larissa, queria que você explicasse para a gente de que fato se refere a esse processo e também o simbolismo desse julgamento, porque a gente sabe que esse tema emendas parlamentares é um assunto super espinhoso para o Congresso Nacional. Exatamente, Letícia, e fazendo uma leitura aqui para a gente não errar os nomes, né? A Procuradoria-Geral da República sustenta que Josimar, Gil e Bosco teriam cobrado propina de R$1.600.000 do então prefeito de São José do Ribamar, Eudes Sampaio, como contrapartida à indicação de R$6.600.000 em emendas parlamentares para a cidade entre os anos de 2019 e 2020. Então, é essa a denúncia da Procuradoria-Geral da República e é isso que começa a ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. E por que a gente está chamando atenção especificamente para essa questão? Porque é o primeiro julgamento no Supremo Tribunal Federal envolvendo o mau uso de emendas parlamentares. A gente tem falado bastante sobre esse assunto, não só no último ano, né, mas já vem de algum tempo a gente falando sobre a questão das emendas parlamentares, como, por exemplo, isso acabou desgastando a relação Congresso e Supremo Tribunal Federal, como que o ministro Flávio Dino também nos últimos meses ficou muito em cima desse tema, cobrando inclusive, né, uma resposta dos poderes, uma resposta do Congresso Nacional, e agora a gente vê esse julgamento sendo iniciado, Letícia, e aí vão ser 3 sessões, então a gente acompanha até amanhã para saber qual vai ser o desfecho. E aí é importante a gente destacar também toda a importância, né, dessa questão das emendas parlamentares, que é a necessidade da transparência desses recursos, né, porque a gente está falando de recursos públicos e é inerente, a Constituição já diz isso, esses recursos têm que ser transparentes, e o que a gente vê hoje dessas emendas parlamentares é a falta de rastreabilidade e também comprovação de que esses recursos estão de fato sendo utilizados e quais que são, na verdade, os resultados desses recursos, e aí volta toda na tecla, que essa discussão toda que o ministro Flávio Dino tem feito em relação à importância da transparência dessas emendas parlamentares, porque a gente está falando de um valor que ultrapassa aí 50 bilhões de reais das emendas parlamentares, é um valor muito grande do orçamento. A gente pode falar que o Brasil, se não for o maior, é um dos maiores países do mundo que tem esse número, essa quantia aí do orçamento destinada aos parlamentares, a essas emendas parlamentares. Então, é muito importante, a gente está falando de dinheiro público, mas só para a gente fechar esse tema, trazer aqui também os argumentos usados pelas defesas. Durante toda a tramitação desse processo, a defesa do deputado, por exemplo, do Josimar Maranhãozinho, chegou a declarar que o Supremo, que essas acusações da PGR contra o parlamentar se mostraram frágeis e desfundamentadas. Os advogados de Bosco Costa, por sua vez, chegaram a defender que a rejeição dessa denúncia por falta de provas, por acreditarem que a acusação está baseada em diálogos de terceiros e também anotações manuscritas desconhecidas. Já a defesa do pastor Gil defendeu a ilegalidade das provas obtidas na investigação por entender que esse caso deveria ter iniciado no STF e não na Justiça Federal do Maranhão. Então, esses aí são os argumentos usados pelas defesas desses parlamentares. É um julgamento simbólico por conta desse assunto das emendas e toda a discussão de transparência